ter consciência de que você não é daqui, você não pertence aqui, você sabe sua origem divina e você sabe quem você é, quem você nasceu para ser. Oi! Eu estava prestes a tomar aqui o meu cafezinho da tarde e eu resolvi então gravar esse vídeo aqui para vocês. Se você clicou no vídeo, provavelmente você está passando por um momento aí de dificuldade na sua vida, um momento talvez de guerra mental, mas eu vim através desse vídeo para trazer um pouco de conforto para você, dizer que você não está sozinho, que você não está sozinha, tá bom? Tenho ouvido muitos relatos de pessoas também mais espiritualizadas que têm se sentido um pouco mais sensível às energias da Terra, energias mais densas, pensamentos mais negativos. Isso se dá a alguns motivos, né? Alguns prováveis motivos. Um deles seria a questão aí de densidade mesmo da Terra, por causa do acúmulo tanto de pensamentos negativos, né, das pessoas, sentimentos, emoções. Isso acaba afetando, né, o campo energético da Terra. Então a Terra ela acaba que fica um pouco mais densa, né? Traz essas energias mais pesadas mesmo. E pessoas mais sensíveis acabam sentindo um pouco mais também. Pessoas talvez que não estão acostumadas a sentir tanto, né? Porque é normal, é comum todo ser humano passar por esses momentos de altos e baixos. Até porque nas leis universais, dentro do hermetismo. Se você não conhece o hermetismo, você pesquisa aí sobre Hermes Trismegisto, você vai aprender um pouquinho mais sobre a história. Mas isso se dá às leis universais, né? Uma delas se chama Lei da Polaridade, onde existe um pêndulo e esse pêndulo está sempre em movimento, tanto para lá quanto para cá, para lá e para cá. Então nós estamos no meio. Então acaba que quando esse pêndulo ele vai para o lado positivo, nós nos sentimos melhor, as coisas melhoram. Aí quando ele vai para o negativo, traz ali uma enxurrada de coisas, né? Preocupações, situações que não são legais, que ninguém gosta de passar, mas isso é comum, né? Nós podemos também usar a lei da neutralidade nesses momentos, mas não vem ao caso agora. Mas vem ao caso a questão do pêndulo, que acontece mesmo, e por isso que a gente sempre fala que a vida é cheia de altos e baixos. E isso é a coisa mais comum do universo. Mas isso é momentâneo, né? Ninguém vai querer passar a vida inteira, por exemplo, no lado negativo. Então, isso também é uma escolha nossa. Isso também depende da nossa compreensão a respeito da vida, das nossas ações e da nossa expansão de consciência, porque tudo se dá a isso, né? A nossa expansão de consciência. Outro conhecimento muito importante também é as 3 fases da alquimia mental, que também traz ali, por exemplo, o primeiro passo, a primeira fase, que seria a fase de Nigredo. Então, a primeira fase é a fase do Nigredo, que é a fase onde há o obscurecimento, que é o momento ali de causa inicial, onde tudo dá errado para você e você fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu conheço as leis universais, eu pratico gratidão, eu pratico a lei da atração, mas por que isso está dando errado na minha vida? As coisas não vão para frente, relacionamentos que são conturbados e você não sabe como sair disso tudo. Saiba que isso vai passar, são fases, tá? Você só precisa saber lidar com cada situação, com calma, determinação. Você precisa ter a mente aberta também, para que você possa superar tudo isso. Porque, claro, ninguém vai querer
permanecer nessa fase. É uma fase de aprendizado, porque tudo é aprendizado. E Deus não faz nada em vão. Todas as fases, elas são úteis para nossa evolução como pessoa, como seres. Então é importante a gente compreender que nós precisamos passar por essas 3 fases. E a primeira fase é justamente essa fase de obscurecimento, que simboliza a morte e o renascimento, onde começa a acontecer toda a transformação. Então não se preocupe, porque é passageiro, você está aí agora, mas continue acreditando que tudo vai dar certo, tudo vai passar e você vai conseguir alcançar o seu objetivo, sua meta, sua realização pessoal. Tudo que você quer alcançar na sua vida, você é capaz. Se você tiver persistência, se você tiver uma sabedoria interior também, e se você tiver paciência. Então, sobre essa fase de caos, né, total, de dificuldade e também alterações de frequências na sua vida, de situações também desafiadoras, eu também passo, né? Por exemplo, eu vou contar aqui um pequeno relato na minha vida, que eu estava morando em outro estado, eu fui lá para cursar um curso que eu desejava, que era o curso de psicologia, e eu cursei o primeiro e o segundo semestre, porém eu já tinha ido com o meu namorado, né? Acabou que a gente foi morar junto e a gente teve um bebê. Então eu tive que optar ali por um momento de pausa, porque eu tinha que cuidar do meu filho também. Eu já tenho 25 anos, então eu tinha uma compreensão de que eu precisava daquele momento. E naquele momento foi um grande desafio, porque quando a gente é mãe, acaba que a gente foca muito no bebê, no nosso filho, e acaba esquecendo um pouco da gente, de buscar esse autoconhecimento. E a gente se perde um pouco, a gente perde um pouco a nossa identidade. Então, eu não conseguia dar conta de estudar, porque é um grande desafio também, porque você precisa fazer muitas coisas, muitas pesquisas, você precisa participar. E eu estava no segundo período, mas eu tive que trancar, né? Eu estudei 1 ano e dei essa pausa. Porém, eu não consegui voltar assim de cara, justamente por causa dessa confusão interna que estava havendo em mim. E aí eu acabei que fiquei numa zona de conforto muito grande. Eu não voltei a estudar durante um período de tempo muito longo. Passou-se 1 ano e eu não voltei. E eu estava em casa cuidando do meu filho e etc. Eu também estava fazendo um trabalho autônomo lá, que era alguns dias na semana, e vender trufa, que também era um mecanismo que a maioria dos estudantes faziam lá para se manter. E eu não estava tendo nenhum objetivo de vida. E foi aí que eu decidi voltar para minha cidade natal, que é em Pernambuco, que no caso é esse momento agora. Aqui a minha mãe me ajudou a me estabilizar, né? Por exemplo, arrumar um local para ficar, uma casa e também alguns móveis. Ela conseguiu tudo isso para mim. E essa parte foi fácil, né? Foi tranquila. Mas nesse momento aqui, eu tô trabalhando em casa, mas também é algo que eu tô construindo ainda. Eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos na minha vida. Eu quero construir o meu próprio negócio, mas ao mesmo tempo eu quero trabalhar com pessoas, eu quero curar pessoas, trabalhar com terapia, então eu também estou construindo isso. Eu mudei totalmente o rumo da minha vida, porque eu percebi que eu não queria mais fazer nenhum curso da faculdade, sabe? Porque antes eu queria fazer nutrição, depois eu queria fazer psicologia, eu fiz psicologia, e aí eu não me encontrei nesse curso, tanto que foi por isso que eu não voltei.
Porque não é o que eu quero fazer, porque eu quero trabalhar com algo voltado ao espiritual, sabe? Porque eu sei que a transição planetária está muito próxima. Então, eu quero trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, eu quero trabalhar com o público. Eu quero fazer parte da vida das pessoas de uma forma transformadora. E eu quero fazer parte do grande grupo de pessoas que vai ajudar na evolução do planeta e na iluminação do planeta e das pessoas. E é isso, eu estou mudando totalmente o rumo da minha vida, porque eu tenho que começar a fazer cursos, eu tenho que começar a focar nos meus sonhos, a construir o meu negócio, a minha estabilidade financeira, a minha segurança, que também é importante, até porque eu tenho um filho e eu preciso manter esse filho, sabe? E é difícil enfrentar os pensamentos de escassez, também ali as conturbações nos relacionamentos familiares, até porque quando a gente está longe é tranquilo conviver com as pessoas, mas quando a gente está perto é um desafio, até porque você sozinha, você não tem com quem você discutir, você está ali na sua paz interior e tá tudo bem. Mas quando você convive com outras pessoas, as coisas ficam mais difíceis. Sempre me recordo da frase de Jesus Cristo, que é uma frase muito conhecida, que tem total sentido para mim, né? Eu acho que para toda a humanidade, tanto que ela é muito aceita e a maioria das pessoas conhecem, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que Jesus, o grande sábio, né, que veio para nos trazer essa iluminação e essa sabedoria sobre o amor divino, sobre a passividade, sobre a compaixão. O que Jesus ele quis dizer com essa frase, né, trazer para nós? Então, é justamente isso. No mundo, aqui, nessa realidade, na 3D, né, que aqui, como já é conhecido ali por alguns físicos também, né, nesse mundo, esse mundo aqui, na Terra, nós vivemos uma realidade, como se fosse uma realidade virtual, que nós chamamos de 3D. E é comum que haja desafios, que haja momentos de desestabilidade, até porque nós viemos aqui com um propósito e todas as situações em que nós passamos, elas nos ajudam a chegar nesse propósito. Não é tão simples, né, como nós gostaríamos, mas tudo tem um propósito por trás, né? Um propósito maior para nos levar até a nossa iluminação. Então, às vezes você está focado demais na prosperidade mundana, em ganhar dinheiro, em fazer riqueza. E não tem nada de errado nisso, até porque é o sonho de todo ser humano. Talvez eu acredito que pessoas mais iluminadas, talvez que venham com o propósito de trazer uma mensagem específica, talvez elas não tenham tanto foco nisso, mas a maior parte das pessoas sim, e tá tudo bem. Essa é uma essência divina pertencente a nós, que é a essência da prosperidade, da abundância. Isso está intrínseco a nós, né, ao nosso ser, e não tem problema nenhum. Mas o problema é quando nós procuramos, focamos nisso e nos esforçamos além do que nos é proposto e também do que é necessário, até porque o dinheiro é energia e a energia ela flui livremente. A energia ela precisa ser conectada e não conseguida, né, adquirida através de esforço, mas é um fluxo natural e que vai chegar até você no momento certo. Eu sei o quanto é difícil ter paciência, até porque eu também passo, né, por esses processos. Eu também
tenho um desejo profundo de chegar até os meus objetivos. Eu acredito que todo ser humano tem isso também dentro de si. Pelo menos aqueles que têm uma percepção da vida, né, mais relacionada ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então é isso, é natural. Mas, voltando à frase de Jesus, que no mundo é comum nós termos determinadas aflições até por causa da ilusão, mas nós temos que ter bom ânimo. Ele foi muito específico nessa questão de ter bom ânimo. E o que seria ter bom ânimo? É você estar em paz, é você focar no seu agora, no seu presente, aceitar, mas não aceitar no caso, mas não se acomodar também. Acreditar sempre no seu desejo, nos seus sonhos e ter uma fé inabalável de que você vai chegar lá, de que você vai alcançar e de que nada vai te parar, porque você é capaz e porque você é um ser divino e todos nós podemos alcançar aquilo que nós sonhamos, porque se você pode sonhar, você pode sim realizar, entendeu? Então não deixe que nada faça você desacreditar disso e continue seguindo firme, continue postando seus vídeos, continue tentando investir na sua empresa, sei lá, no seu negócio. Continue e não desista. Continue mantendo a fé, a esperança, persevere e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Uma frase também de Jesus que eu gosto bastante, que na verdade é sobre a paz que excede todo entendimento. Essa também seria a paz que excede todo entendimento, que é justamente você não ser moldado às situações ao seu redor. É você não se deixar levar pelas suas emoções momentâneas e pelo seu momento atual. Porque você tem que ter consciência de que você não é daqui, você não pertence aqui, você sabe sua origem divina e você sabe quem você nasceu para ser. Você sabe que você é grande, que você é capaz e que você pode realmente alcançar os seus sonhos. Mas você está se deixando levar pelo que você enxerga aqui nessa ilusão 3D. Você está se deixando levar pelo pensamento de escassez, pelo pensamento de incapacidade, de não merecimento e está esquecendo quem você verdadeiramente é, de onde você veio, qual é a sua verdadeira origem, que é divina. Então lembre-se, você é um ser divino, você é capaz de tudo. E essa fase vai passar. E quando a primeira fase da alquimia passar, você vai chegar na segunda fase, que é justamente o albedo, que é a fase de transformação, a fase de transmutação, a fase onde você alcança todos os seus sonhos. E você só vai chegar lá se você tiver persistência, se você tiver fé inabalável, se você saber quem você é, se você buscar o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, você vai chegar lá sim. Então, essa segunda fase é a fase da iluminação. É a fase onde você vai obter um conhecimento e uma sabedoria interior maior sobre as coisas, sobre a vida, sobre você mesmo. E tudo vai ser mais fluido, tudo vai ser mais natural. Tudo vai fluir através de você, porque você entendeu a vida. Porque você entendeu o processo. Porque você não se deixou abater quando você estava lá, sem ter o que comer na sua casa. Quando você estava lá, tendo dificuldade no seu relacionamento com os seus familiares, entende? Porque você não se deixou levar pelas suas emoções negativas e pelos pensamentos que passam pela sua cabeça, que você sabe que não é você, mas simplesmente esses pensamentos
eles surgem da sua mente, que também não é você, entende? Então é sobre isso. E aí é que então você vai alcançar a prosperidade que você tanto sonha, a vida dos seus sonhos. E depois, a última fase, a terceira fase, que seria a fase de rubedo, que é justamente quando você alcança a sua realização pessoal, espiritual, emocional, a realização e a iluminação. E aí é quando você já vai se sentir realizado totalmente e ter construído tudo que você sempre sonhou, e você vai estar contribuindo para um bem maior, para a iluminação do planeta. E é quando você vai olhar para trás e você vai perceber que tudo deu certo e que tudo passou, que a vida é uma metamorfose e uma transformação diária, cotidiana e contínua, e que um dia você vai partir também daqui, dessa realidade, porque todos nós iremos algum dia, e você vai ver lá que existe uma continuidade, que a vida ela não acaba aqui, mas que a vida apenas se transforma, porque todos nós somos feitos de energia, e energia não acaba, energia não morre, energia se transforma. E é justamente disso que é feita a fonte criadora de tudo que é a energia vital suprema da vida. Então é isso, essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, que também possa ter tocado o seu coração de alguma forma. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, também não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal, tá bom? Que ajuda bastante. E um beijo e até a próxima!